Tá. Jesus olha para ele e responde: nenhum poder teria contra mim se do alto não lhe fosse dado. Então veja que Jesus demonstra que quem está no controle de Roma não é o imperador César. Quem está no controle de Roma é Deus. Todas as coisas estavam contribuindo para um projeto, para o plano de Deus. Para nós entendermos como que as mulheres alcançaram aí, meus irmãos, essa ascensão, a gente pode até dizer aqui um conceito moderno, né, que está sendo muito falado, empoderamento feminino, ou emancipação feminina. Como isso aconteceu? Você sabe, meus irmãos, que quando a gente estuda a história, existem dois processos que chamam-se quantitativos e qualitativos. O qualitativo, meus irmãos, é quando alguma coisa acontece e muda a situação social das pessoas. Por exemplo, eu não sei se eu me atrevo a falar aqui se nós já vivemos pós-pandemia. Nós vivemos pós-pandemia? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o que a gente percebe? Que depois da pandemia, o mundo já não é mais igual. Quem já percebeu isso? Houve mudanças, principalmente nas igrejas. Hoje, meus irmãos, veja, eu estou pregando aqui, mas eu não estou apenas pregando em áudio. Eu estou pregando, palestrando em áudio visual. A igreja teve que se adaptar. A igreja teve que ser resiliente, adaptar-se ao meio, porque senão, meus irmãos, nós perderíamos muitas almas. E veja que isso foi um progresso para a igreja. Quantas pessoas estão nos assistindo, nos acompanhando? Quantas pessoas através de um celular, ou até mesmo dentro da sua própria casa, pode nos assistir no audiovisual? Então, todas as vezes que acontece algo e mexe com o destino da sociedade, as coisas mudam, isso é chamado de qualitativo. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Os homens foram para a guerra. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, né? Deu início, meus irmãos, em 1914, ela durou 4 anos. Ela foi, meus irmãos, uma guerra de impérios, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, Alemanha, Hungria, Itália, queriam mais territórios, queriam expandir as suas colônias. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? A Rússia, a Inglaterra, começaram, meus irmãos, uma mobilização de armamentos. E ali, meus irmãos, começou o conflito. Ninguém estava satisfeito, houve um revanchismo. E isso provocou a Primeira Guerra Mundial. E ela aconteceu, meus irmãos, num cenário em que as mulheres até então viviam sobre aquilo que era um paradigma. O paradigma é um modelo. Mulher, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela alimenta os filhos. Mulher não tem capacidade para fazer um trabalho de homem. Olha, quem realmente deu graça à mulher, quem realmente quebrou, meus irmãos, aquele preconceito feminino foi Jesus. Até então a gente percebe na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, principalmente a cultura do Oriente, que a mulher, até hoje, veja que esses países islâmicos, países que realmente ainda vivem, meus irmãos, a lei da Sharia, as mulheres são proibidas de estudar, são proibidas de mostrar o cabelo, elas têm que se cobrir toda. Até hoje, nesses países, a mulher ainda não tem muito direito. Até então, os rabinos diziam, é melhor queimar a lei do que ensinar a uma mulher. Mulheres não tinham direito de aprender a lei. Elas sempre, se quisessem aprender, aprendiam em casa com o marido. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz essa herança, né? Quando você lê Coríntios, Paulo, ele fala, eu não permito que a mulher ensine na igreja. Agora, vamos entender uma coisa, irmãos. Só que depois, lá no livro de aos Romanos, Paulo agradece
algumas mulheres, algumas cooperadoras, ele entende que aquelas mulheres foram eficientes no trabalho do Evangelho. Então ali Paulo também começa a quebrar uma ruptura. Ele começa a entender que a mulher, ela foi chamada também para ser uma adjuntora do homem. Paulo começa a amadurecer também, porque todo mundo, entenda uma coisa, todo mundo é passível de cometer erros. Diga para mim, quem nunca cometeu um erro na vida? Quem já cometeu erros? Até mesmo com a própria esposa, né? Até mesmo, muitas das vezes, nós cometemos erros.